Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 7º ano. Meu nome é Rander e nós estamos na semana 6. O tema da aula será Reformas Religiosas. O século XVI ficou marcado pelo aumento nos questionamentos dos dogmas, ideias fundamentais da Igreja Católica e na forma como ela conduzia a sociedade. Tanto dentro quanto fora da instituição, vários pensadores escreveram e pregaram mudanças profundas, o que gerou uma série de movimentos religiosos que alteraram a postura da Igreja Católica e gerou diversas igrejas cristãs no que chamamos de reformas protestantes. 2 séculos antes dessas mudanças, 2 religiosos já tinham alguns pontos de discordância com relação à filosofia da Igreja medieval. John Wycliffe duvidava, por exemplo, da capacidade de Jesus em transformar a água em vinho e da multiplicação dos pães. Desacreditava também na existência do purgatório, local para onde as almas pecadoras iriam para pagar seus pecados, que teria a ideia difundida pela Igreja no século XII, além da proibição do casamento pelos padres, celibato. Outro pré-reformista foi John Huss, que questionava o fato de o Papa ser o líder da Igreja e da riqueza dela com as doações da nobreza. No século XVI, um monge agostiniano que vivia na região onde hoje é a Alemanha e possuía diversas concordâncias sobre o que ele via dentro da Igreja, seu nome era Martinho Lutero. Em 1517, ele teria pregado na porta do castelo de Wittenberg um documento com 95 teses que ele discordava. Alguns estudos vão dizer que ele não chegou a pregar esse documento na porta, mas sim enviado para seus superiores locais. O fato é que essas teses criaram uma série de revoltas dentro e fora da Igreja. Dentre os pontos que ele discorda no documento estão a venda de indulgências pela Igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas. O celibato, ou seja, a proibição do casamento do clero. A união entre Igreja e Estado. A adoração de imagens nas igrejas. O fato de as missas serem celebradas em latim e não na língua local. Suas ideias se espalharam rapidamente pela Europa, graças a uma invenção da época que revolucionaria a comunicação, a imprensa de Gutenberg. Essa máquina utilizava tipos móveis, letrinhas de metal, para reproduzir um texto escrito várias vezes, o que agilizava a divulgação de ideias e notícias. Após encaixar as letras nos seus devidos lugares e passar a tinta em cima da placa, eles colocavam um papel e o prensavam, apertavam contra as letras, fazendo a tinta grudar no papel. Lutero queria que houvesse uma reforma nas ideias da Igreja, mas suas ideias inspiraram outros homens a criarem novas religiões cristãs, chamadas de religiões protestantes. Um de seus discípulos, Thomas Müntzer, queria uma igreja em que houvesse uma igualdade social entre todos os membros, e defendia uma comunidade com homens iluminados. Foi criada assim a Igreja Anabatista. Outro homem que se inspirou nas ideias de Lutero foi João Calvino. Ele defendia a criação de uma nova igreja em que os líderes estivessem em contato direto com o povo. O calvinismo propunha um rígido controle sobre o que a comunidade poderia fazer, proibindo danças, músicas ou qualquer elemento considerado profano. Para manter esse controle, eles deveriam seguir apenas a Bíblia e também entendiam que a salvação era predestinada, ou seja, somente os escolhidos por Deus seriam salvos, e uma forma de definir quem seriam os escolhidos, observavam as obras feitas em vida, pois aqueles que prosperaram o fizeram por bênção divina.
Na Inglaterra, uma outra igreja cristã surgia. O rei Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão, mas esta não conseguiu dar-lhe um filho homem para dar continuidade à sua dinastia, e por isso ele desejava se casar novamente. A Igreja Católica o proibia do divórcio. Então, o parlamento aprovou o ato de supremacia, que garantia que o rei pudesse anular seu casamento, pois o documento previa a separação entre o Estado inglês e a Igreja Católica, colocando o próprio rei como líder da nova igreja, iniciando assim o anglicanismo. Nessa nova religião, os rituais são semelhantes aos do catolicismo, mas os dogmas são protestantes e a liderança é feita pelo rei ou pela rainha. Vamos agora para as atividades. Número 1. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha 3 pontos que Lutero discorda e explique por que você os considera importantes. Primeiro ponto aqui. Criticava a venda de indulgências, a questão do perdão. Lutero justificava que o homem é salvo pela fé e não pelo dinheiro. Segundo ponto, crítica à nobreza. A justificativa, que ela estava ao lado da Igreja Católica. E a terceira aqui, crítica aos clérigos. A justificativa é que eles eram cobradores de indulgências. Número 2, a Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifique essas igrejas e explique uma das suas características. A primeira, a Igreja Anglicana, fundada por Henrique VIII, por conta da anulação do seu casamento. Segundo, a Igreja Calvinista. João Calvino pregava a predestinação das pessoas, ou seja, nasceu predestinado para a salvação ou não. A riqueza é um desses sinais. E os batistas, a Igreja Batista, o movimento anabatista já existia antes da reforma de Martinho Lutero. Número 3, explique por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a reforma protestante. Pois graças a essa invenção foi possível imprimir livros com mais facilidade, o que permitiu com que muitas pessoas tivessem acesso à Bíblia, podendo interpretá-la sem a necessidade de obedecer à Igreja Católica. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.